Meus amigos, mais uma vez bem-vindos a Vitrines da Vida. E, como acontece geralmente, hoje nós vamos tratar um pouquinho de certos aspectos da vida comum do homem, que está se tornando cada vez mais raro, mais difícil de acontecer. Falo a respeito da vida comum de um casal. Hoje em dia, o casamento tem se tornado simplesmente uma experiência passageira na vida. Casa-se, daqui a pouco descasa, mais adiante casa-se outra vez, e a coisa não dá certo, desfaz-se outra vez, ao ponto que nos Estados Unidos, segundo eu li, uma mocinha jovem ainda, jovem porque não passava dos 27 anos de idade, já havia se casado e divorciado 23 vezes. Isso seria um casamento cada 2, 3 meses. Agora, já imaginaram que tipo de casamento se estabelece numa experiência dessas? É simplesmente um encontro de algumas semanas e depois nada mais. Não há mais aquela permanência, aquela estabilidade, aquela tranquilidade que, interessante, as pessoas buscam quando buscam um casamento. De maneira que foi feito um estudo psicológico, não é? Tendo como objeto casamentos que duraram muito tempo e que perduram. Quais são algumas das características desses relacionamentos, dessas uniões que ainda às vezes se encontra por aí, de casais que vivem dezenas de anos juntos, estabelecem um lar, filhos, e os filhos depois estabelecem os seus lares, vêm os netos, e depois os bisnetos, e assim, se o casal vive uma vida bastante longa, vê aí os seus descendentes da segunda, terceira e até quarta geração. Tem acontecido. Antes da morte separar os dois. Então, vejamos um pouquinho quais são os resultados dessa pesquisa. Que características nós encontramos em casamentos duradouros, estáveis. Aliás, a definição de casamento deve ser justamente essa. É união permanente, estável, entre duas pessoas de sexo oposto que buscam satisfazer objetivos comuns e então procurarem através disso encontrar a felicidade. Agora, qual seria uma característica marcante desse tipo de casamento? E nós vamos mencionar isso de acordo com uma certa ordem encontrada nessa pesquisa. Em primeiro lugar, a característica básica e fundamental de casamentos duradouros é exatamente quando os dois se unem. Essa união é um comprometimento para a vida. É uma decisão pessoal que um vai estar comprometido com o outro durante o resto da sua existência. Casam para ficar. Mas não esse significado de palavra de ficar, que junta hoje e separa amanhã. Ficar é permanecer juntos até que a morte os separe. Então, isso traz para um casal aquela estabilidade, aquela segurança de que um vai fazer todo o possível para permanecer junto ao outro. E quando isso é recíproco, então dificilmente vai haver o problema de separação. Então é a primeira questão. Se você está pensando em se casar, pense nisso.
eu vou me casar para morar o resto da vida com essa menina. E ela, da mesma maneira. Ora, se isso acontece, se é determinação de ficarem juntos, então os problemas que vão surgir, todos eles vão ser considerados como algo que possa ser resolvido, e não que haja um problema insolúvel. Ora, para que isso seja possível, é necessário o segundo ponto. O segundo ponto é, você tem que conversar com o seu companheiro, com a sua companheira, o que é que você pensa. Em outras palavras, tem que haver comunicação. Isto é, tornar comum aquilo que você está pensando, aquilo que você está planejando, aquilo que você quer fazer. Então conversem. É interessante que muitas pessoas têm dificuldade nisso, não sabem nem falar. E nessa comunicação, muitas vezes, se trata de agressão, de cobrança, e não de exposição de ideias, e nem de diálogo para saber o que o outro está pensando. Era simplesmente ditar, exigir que o outro entenda e faça o que você está pensando. Nesse tipo de comunicação não leva a nada. Comunicação, justamente, quer dizer tornar comum aquilo que pensamos e pensar juntos. E é interessante que quando se faz isso, há uma contribuição mútua de um para com o outro. Um vai ajudando o outro na sua maneira de pensar. Então, notem, é uma questão de pensar juntos e encontrar solução juntos. Não deve haver barreiras. Outro dia me disseram que um casal passava, às vezes, a semana inteira sem um conversar com o outro, quando um estava agastado, aborrecido com o outro. Ora, isso, em vez de favorecer, ajudar no relacionamento, vai cada vez mais separando um do outro. Terceiro aspecto de casamentos duráveis é o aspecto de transcendência, de crença, de fé. É exatamente a vitalidade espiritual de cada um. O que é que você crê? Você crê, por exemplo, na existência de um ser superior que está dirigindo todo o universo e que está controlando as coisas e que estabelece regras para um bom relacionamento, para uma boa vida? Então, quando tanto o rapaz como a moça, o marido como a esposa, no caso agora de casados, têm essa mesma fé, a mesma crença e aceitam e creem, porque é uma questão espiritual, creem que existe um objetivo comum, a existência do planeta, a vida humana é um todo, é aquilo que nós chamamos de universo, é uma visão global das coisas e que cada coisa tem o seu lugar. Quando você crê nisso e que existe um desígnio, um propósito para a sua vida comum com ela, ou com ela com ele, então esse aspecto espiritual vai ser um dos fundamentos do relacionamento. Você sabe de onde vem, você sabe quem você é e você sabe para onde vai. E então, quando ambos têm a mesma crença espiritual, que vieram, quem eles são, a existência aqui nesse planeta e para onde eles estão seguindo, então vocês terão encontrado uma direção comum. Em virtude de quê? Desse aspecto espiritual. Portanto, esses são os três primeiros aspectos ou características de um casamento duradouro.
Fazemos aqui uma pequena pausa e continuaremos logo a seguir. Sobral Meu Canto, um programa que retrata o cenário da música cearense com foco em artistas sobralenses desvendando os talentos da região. Exibido às terças-feiras e com reprise ao longo de nossa programação. Voltemos, portanto, para mais uma das características que representam, que fortalecem, que favorecem um casamento duradouro. É evidente que marido e esposa nem sempre pensam da mesma maneira. Trazem consigo, muitas vezes, hábitos, atitudes que não combinam com essa vida em comum que nós estamos procurando alcançar. Existem alguns conflitos. E é interessante que esses casamentos duradouros aprenderam a como resolver conflitos. Nós já dissemos que um dos aspectos é a questão de comunicação. Quando se comunicam, quando conversam, quando podem dialogar e cada um apresentar a sua maneira de ser e a sua maneira de pensar, então se torna de fato aparecem conflitos, mas que através desses processos podem ser resolvidos. E então vem a questão. Para ser mais fácil resolver esses conflitos, essas dificuldades, muitas vezes são coisas simples. Por exemplo, ele gosta de jiló. Não sei se você gosta ou não, mas jiló é um alimento que não é muito agradável no paladar. Mas é bom para a saúde. E ele gosta de jiló. E ela não. Ele gosta de uma fruta, qualquer que seja ela, quem sabe, mamão, e ela não. Agora, o que vocês vão comprar no mercado? Aquele que gosta de jiló, quem sabe ela gosta de quiabo. Aquela viscosidade. E ela acha aquilo muito gostoso e ele não tolera. Então, o que fazer? Bom, qual é a base do relacionamento? É um ajudar, um satisfazer a vontade do outro? Então, eles muitas vezes perguntam aos casais, por que você não faz jiló para ele e faz o quiabo para você? É fácil, não é? Isso é fácil quando pode ser feito. Mas quando um não tolera aquilo que o outro gosta e não dá para fazer igual, outra coisa para... Então vem o conflito. Vamos aprender uma coisa. Por que o indivíduo aprendeu a gostar de jiló, quando na realidade não é muito gostoso ao paladar? Isso quer dizer o seguinte, que os gostos podem ser educados. Então, por que se você ama a garota, se você ama a esposa, por que você não experimenta aprender a gostar daquilo que ela gosta? É uma maneira de solucionar o problema. É uma maneira de satisfazer do que ela gosta. E ela vai procurar fazer, quem sabe, aquilo de que você gosta. Já notou, percebeu a questão? Então, conflito pode ser resolvido. Entre em acordo. E para entrar em acordo, tem que haver abrir mão de algumas coisas em favor do outro. Por quê? Porque ele gosta do outro. Quando nós deixamos de concentrar os nossos interesses em nós mesmos, quer dizer, deixamos de ser egocêntricos,
deixamos de ser egoístas e passarmos a ser altruístas, isto é, ao outro satisfazer o gosto do outro, será uma maneira de nós resolvermos os conflitos. E sabem, os casamentos duradouros têm outra característica interessante. Existem casais que se fecham em si mesmos. E é evidente que aí, quando vem algum conflito, alguma dificuldade, ninguém vai se meter. E muitas vezes, como ele e ela não veem saída para o problema, acham que a única maneira é separar. Mas quando um casal tem uma série de outros relacionamentos, em outras palavras, tem um grupo de amigos que compartilham com aquela felicidade mútua ou com as dificuldades mútuas também, essa força, essa energia, essa sinergia que é criada num ambiente de amigos, pode e tem sido uma característica marcante dos casamentos duradouros. Aqueles que têm muitos amigos. Aliás, a Escritura Sagrada já diz o seguinte: quem tem muitos amigos pode congratular-se. Isso falando de indivíduos. E eu digo mais, um casal que tem muitos amigos que querem o bem, quando surgir alguma dificuldade, mesmo que sejam dificuldades materiais, esses amigos vão ajudar. É interessante que essa força, essa energia que um casal recebe de amigos e partilha com amigos também, é um dos elementos característicos de casamentos duradouros. E, finalmente, mais um deles é aquela união física, união de homem com mulher. E a união mais íntima relacionada de homem e mulher, aí vem o contato físico. Mas não somente um abraço, um beijo, uma coisa, é o sexo. E é interessante que esses casamentos duradouros, uma das características também que marca esse tipo de casamento é a mútua satisfação sexual. Isto é, no relacionamento físico, no momento de satisfação do sexo, ele procura, em primeiro lugar, satisfazer a esposa. E ela ter o prazer e a alegria de satisfazer o marido. Em outras palavras, o homem sentir-se um bom macho, no sentido não de ele se satisfazer, mas que ela sinta satisfação. E, por outro lado, ela também sentir-se uma boa fêmea, isto é, a ter alegria de dar prazer para o marido. E sabem, as estatísticas, as pesquisas indicam que cerca de mais de 50% das mulheres não sentem prazer, não chegam, vamos dizer, ao orgasmo sentindo prazer sexual. Grande parte delas simplesmente faz para satisfazer o marido. Mas para criar o ambiente propício e a mulher ficar excitada de tal maneira que ela vai sentir prazer físico, criar esse ambiente romântico que é próprio das mulheres, a obrigação é do marido. Por através daquilo que ele fala. A mulher se impressiona muito pelo que ouve e pelo que sente de cheiro. Por isso que é bom o indivíduo colocar um perfuminho. Agora, por outro lado, a esposa deve também lembrar que o homem fica excitado e ele sente o prazer por aquilo que ele vê e pela sensação que sente, pelo tato. Então, ambos, cada um com a sua própria característica da coisa,
vão se satisfazer mutuamente. Você quer ser um bom marido? Em primeiro lugar, procure satisfazer a sua esposa. O homem é muito mais fácil de se satisfazer fisicamente. Eu sempre costumo dizer o seguinte, no relacionamento sexual, o homem é um motor a gasolina, explode de saída. A mulher é motor a álcool, tem que esquentar primeiro para explodir. E esse processo de criar um ambiente para que a esposa vá se esquentando é papel do homem. Portanto, homem e mulher se satisfazendo sexualmente é uma das características de duração do matrimônio. Fazemos aqui uma pausa e voltamos depois para a outra parte final. Assista ao programa Interage em Foco, um programa que abrange temas de cunho regional. Fala sobre educação, cultura, lazer e atualidades. Interage em Foco, um programa interativo que conta com participações de vários profissionais das mais diversas áreas. Exibido às sextas-feiras, com reprises ao longo de nossa programação. Esperamos você! Apresentação, Lívia Molibe. Continuando com o nosso assunto, vamos verificar pelo menos mais 4 características que embasam, que fundamentam um casamento duradouro. E é interessante, hoje em dia a preocupação de muitos casais é uma correria para obter bens de consumo, para conseguir objetos, propriedades, instrumentos que vão procurar trazer satisfação e alegria, quando depois vão verificar que isso não resolve nada. E um dos elementos básicos e fundamentais para que o casal continue vivendo bem é ter tempo um para o outro. Ter tempo em que eles possam se recrear juntos. Tempo para rir, tempo para brincar juntos. E então, os dois, tendo essa alegria, esse prazer mútuo de ter tempo um para o outro e para as coisas simples da vida. Por exemplo, vamos tomar um sorvete juntos hoje? E ele sai com ela para dar uma volta, passam na sorveteria e tomam um sorvete juntos. E notem, quem sabe um pega um gosto, um sabor de sorvete, outro pega o outro, e vão se experimentando aí mutuamente. Já notaram? Outras vezes é assistir um filme juntos, ou alguma atividade. Quem sabe tomar um tempo para tocar música enquanto o outro canta. Isto é, se completarem e naquilo que nós chamamos de recreação. A vida corrida hoje desgasta, cansa, exaure até as forças do indivíduo. E então, naquele afã de querer mais coisas, trabalha dia e noite e não tem tempo para gozar a vida em comum dos dois. Quando se tirassem algum tempo para estarem juntos e realizarem atividades, um completando a atividade do outro, é muito mais satisfatório. Quero dizer para vocês, quem sabe, de compartilhar alguma coisa pessoal. Depois de 57 anos de casado, é uma alegria para a gente ainda ter momentos juntos. Uma das coisas que minha esposa gosta de fazer e eu também, e às vezes não precisa falar nada, mas os dois nós sentamos e cada um faz palavras cruzadas, cada um fazendo suas características específicas.
passamos tempo juntos sem falar muita coisa, mas cada um fazendo uma atividade junto com o outro. Outras vezes se trata, de fato, como eu disse, de sair para um jantar, embora a gente não jante muito, mas pelo menos tomar um sorvete juntos, ou um açaí, e conversamos um pouco durante esse tempo. Essas atividades de recreação, de entretenimento, juntos, é um dos fatores que fortalece uma relação estável e prazerosa. Agora, além disso, nós temos que pensar também em planos para o futuro. Isto é, quando você casa, planos de montar uma casa, lutam por isso. Quando alcançaram isso, e agora? Bom, agora nós temos filhos, vamos educar e criar os filhos. Educá-los da melhor maneira possível. E você então começa a estabelecer uma série de sonhos para os seus filhos. Vamos lutar para que eles tenham também alguma coisa na vida, não é? E também possam ter prazer e continuarem a sua vida. E quando vê que os filhos vão crescendo, vão se formando, vão casando, e vem depois outro plano, os netos. Aí vem os garotos, menininhos, menininhas, e você tem plano para o futuro. Mas não é somente trazer netos, filhos e netos, você quer realizar alguma outra coisa. Então pode ser uma atividade de beneficência, por exemplo, onde os dois vão procurar ter essa atividade juntos e sentirem o prazer juntos. E vão planejando para as coisas para o futuro. Além disso, o tempo vai passando. E sabem, uma experiência fantástica que eu estou experimentando agora é a vinda dos bisnetos. E sabem, foi uma experiência fantástica que eu tive de voltar no outro dia a cuidar um pouquinho de um bisneto, quando os meus netos quiseram sair, e tiveram que sair, né, para realizar suas atividades. E então o bisavô fica em casa cuidando do bisneto e começa a brincar. E sabe, a gente vira criança outra vez. É fantástico isso. Atividades que vão realizando certos sonhos que a gente tem, certo planejamento. E agora, quando a gente está sozinho em casa, fazer o quê? Ter planos ainda para realizar coisas juntos. Então começa uma atividade aqui e ela é companheira. Quando ela planeja uma atividade lá, ele vai ajudar. E assim, minha gente, o tempo vai passando na vida e com atividades comuns, com planos. Sempre estabelecer um alvo, não precisa fazer a longo prazo. A gente não sabe quanto tempo vai viver, não é? Mas para a semana que vem, o mês próximo, nós podemos estabelecer certos planos e procurar alcançá-los. E nessa pequena atividade, alcançando pequenos alvos a curto prazo, isso vai trazer também ainda um senso de realização e satisfação. E então, continuamos em casa, um com o outro. Sabem, nós temos que entender o seguinte, que agora os dois continuam sós. Os filhos se foram, os netos foram, os bisnetos estão aí pelo mundo, e você e ela em casa sós. Fazer o quê? Aí vem a questão, ajuda um ao outro. Você já lavou louça? Ah, eu sou homem, não faço isso. Que pena. Ela também precisa, às vezes, fazer alguma coisa que o homem está acostumado a fazer. Aprender, quem sabe aí, lidar com o computador. É interessante. Ainda outro dia eu comprei um iPad para minha esposa
E quando ela está só, eu estou no trabalho, ela tem alguma atividade, mas teve que aprender a lidar com o iPad, fazer alguma coisa. Então, esses serviços de um para o outro, um ensinando o outro, vai trazer momentos de satisfação e alegria mútua, fazendo as coisas, realizando um para o outro. E, finalmente, vem a questão: viver junto, crescer juntos, planejar juntos, realizar juntos. E então, a gente tem que aprender o seguinte: aquilo que foi conseguido, aquilo que foi alcançado, não dependeu só de um ou de outro, é de ambos. E sabe, para terminar, eu li uma historiazinha uma ocasião, que um rapaz pobre, mas muito capaz, muito inteligente, muito esforçado, casou com uma filhinha de papai, rica, que tinha tudo, e então recebeu do pai presente, uma casa, né? Recebeu os móveis, recebeu um carro novo. E isso foi um impulso muito bom, não é, para o casal. Mas havia uma coisa: essa moça, essa jovem senhora, sempre agora se referia ao seguinte: os meus móveis, o meu carro, o meu isto, o meu aquilo. E aquilo foi deprimindo o marido. Chegou a um ponto que ele não suportou mais. Então, num belo dia, quando ela saiu para fazer as suas coisas, ele pegou um machado, arrebentou com tudo que tinha de móveis e de coisas dentro de casa. E quando ela voltou: imagina, você quebrou os meus móveis, você quebrou meu isso, meu aquilo. E ele disse: é por isso mesmo. De hoje em diante, tudo que entrar aqui nessa casa é nosso, não é meu nem seu. E a coitadinha da esposa teve que aprender a lição dolorosa: trabalharem juntos, viverem juntos, vencerem juntos. Eis o segredo da felicidade num casamento. E eu quero incentivá-los a experimentarem isso. Esses 10 pontos dão resultado. Tenho experimentado na minha vida. Experimente você também. Sucesso na empreitada.